Bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos fazer um culto um pouquinho diferente, né? Bom, o culto é o mesmo, adoração ao nosso Deus, só que o ambiente um pouquinho diferente. A vantagem que a gente tem em relação ao eunuco é que nós estamos sentados no mesmo nível, né? Ninguém está aqui no terceiro andar. Eu acho que se alguém dormir aqui, pelo menos não vai cair e falecer. Bom, gostaria de orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos ajude nessa manhã, possamos aprender um pouco mais da sua palavra. Senhor nosso Deus, eu peço ao Pai que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã, que o Senhor venha a se revelar a nós, ó Deus, através da sua palavra, que venhamos a aprender e aplicar aquilo que nós vamos ver. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Há uma música chamada Maravilhosa Graça, Amazing Grace. Ela foi escrita pelo ex-vendedor de escravos, também teólogo, John Newton. A letra diz assim: preciosa a graça de Jesus que em um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Ó, quão preciosa a salvação, a graça me outorgou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei, e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar no céu. Nessa última quarta-feira, nós celebramos os 501 anos da Reforma Protestante. E a data ela se refere ao dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou nas portas do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. O pastor e teólogo John Piper, ele escreve a Reforma Protestante com as seguintes palavras. Ele diz assim: foi um movimento europeu do século XVI e XVII que buscou reformar a Igreja Católica Romana por conta da percepção de corrupção doutrinária e moral e que enfraquecia o Evangelho. O resultado da Reforma Protestante, segundo John Piper, não foi uma reforma, mas uma exclusão. Os reformadores não foram tolerados na igreja. Hoje, dentro do cristianismo, os católicos romanos e também os protestantes são os maiores grupos, com cerca de 2,2 bilhões de cristãos professos. E como fruto dessa reforma protestante, surgiram aquilo que nós chamamos dos 5 solas, os 5 solas da reforma protestante. Esses 5 solas, eles são basicamente um resumo daquilo que os reformadores tinham em mente em relação a pontos teológicos. Ou seja, foi compilado 5 frases ou 5 resumos que expressam o que era a Reforma Protestante, o que a Reforma Protestante estava ensinando. Na semana passada, nós tivemos o privilégio com o pastor Walter de aprendermos um pouco sobre um desses solas, o sola scriptura, que significa somente a Escritura, somente a Palavra de Deus. O meu objetivo hoje, nessa manhã aqui, é de nós focarmos no segundo sola, o sola gratia, e a razão pela qual John Newton escreveu esse hino que eu li há pouco, esses versículos, ou esses versos que eu li há poucos momentos. E o meu intuito aqui é que nós venhamos a compreender o significado e as implicações, assim como a aplicação desse sola, de sola gratia. Então vamos direto para o estudo desse sola e ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre mais essa verdade. Eu vou usar aqui no iPad, não vou ficar abrindo na Bíblia, até porque vai facilitar um pouco, tá bom? Sola gratia. O que significa o sola gratia? Em primeiro lugar, a gente precisa definir os termos para começar a compreender do que nós estamos tratando aqui. Sola, como todo mundo sabe, significa somente, apenas. E gratia, obviamente, significa graça. Graça, por sua vez, ela é muitas vezes definida como um favor imerecido. Se eu perguntar para você o que significa a palavra graça,
Você provavelmente já ouviu essa definição. É um favor imerecido. Agora, quando a gente fala de favor, o que vem à nossa mente, ou o que deveria vir, seria o quê? Uma benevolência, algo que você faz de bom grado, uma boa vontade, um ato de bondade para uma outra pessoa. Isso é fato, isso é simples. Mas, por necessidade, essa definição de favor, ela existe sem que haja absolutamente nada em troca. Favor é algo que você faz a uma outra pessoa sem esperar algo em troca. Então, o favor ele é realizado sem que haja um pagamento para isso. E isso chama a minha atenção. Essa falta de retribuição significa, obviamente, favor. Ou seja, sola gratia é o resumo da doutrina de Romanos capítulo 5, versículo 9, onde Deus faz um favor a nós, sendo que nós não merecemos favor algum. Lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a graça, ou o favor, ela é necessariamente essa boa dádiva que Deus nos faz, nos livrando de uma certa ira. Deus nos fazendo um favor, Deus nos livrando da sua ira através do próprio Cristo. É interessante que quando a gente fala então de definirmos graça, eu falei, as pessoas pensam favor e merecido. Mas se favor é algo que você faz sem esperar nada em troca, por que colocar imerecido ali? Bom, você não merece algo, né? E tendo como ponto de partida o fato de nós estarmos tratando aqui da graça divina, da graça de Deus, o significado e a implicação dessa segunda palavrinha, imerecido, é muito importante. Por quê? Lá no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, Paulo ele estabelece que ninguém, absolutamente ninguém, é merecedor dessa graça divina. Paulo diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, estão longe da glória de Deus. O livro de Efésios, no capítulo 2, que é o capítulo que eu vou usar como uma base para desenvolver essa mensagem, ele diz assim, no primeiro até o terceiro versículo: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A situação humana perante Deus é uma situação de lástima, de morte total. Ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado ou príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha no versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, a situação que crentes e descrentes se encontram perante Deus era uma situação de morte. Ele diz ainda: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza. Nós, por natureza, éramos o quê? Filhos, não da graça de Deus, mas filhos da ira. Filhos da ira de Deus. Deus derramaria sobre nós a sua ira, como também os demais. Então, os dois termos mais usados que nós encontramos na Bíblia para se referir ao estado espiritual de uma pessoa antes que haja salvação em Cristo é a palavra morto e a palavra escravo. Olha que interessante. Você já parou para pensar que aquele que está morto, ele não tem vontade. O morto não pode fazer absolutamente nada. Não há como você incitar o morto a responder a algo. Essa é a declaração que a Bíblia dá sobre a nossa situação espiritual perante Deus, antes que Deus haja em nosso favor. E tem um livro do Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi um ex-prisioneiro num dos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Dentre várias declarações surpreendentes no livro chamado Em Busca de Sentido, que tem em português também, ele relata o episódio de ter acordado numa noite em meio a gritos
e também a gemidos de um companheiro de cela. Então, se você teve a oportunidade de ver a situação em que eles estavam ali, eles dormiam em beliches grandes, várias pessoas juntas, sem aquecimento no inverno, sem absolutamente nenhuma condição. Não tinha um colchão, era naquela madeira. E aí dentro do campo de concentração, ele dormindo, nas poucas horas que eles tinham o refrigério de tudo aquilo que eles sofriam no dia a dia, ele começa a ouvir alguém gritando, e começa a ouvir alguém gemendo. Então o que ele faz? Nesse instante, ele relata que imediatamente ele pensou em acordar o homem que estava tendo pesadelos. E aí, de repente, ele foi esticar sua mão para tocar nesse homem, mas veio um pensamento na cabeça dele. Ele disse assim: olha, o fato de eu acordar esse homem do pesadelo não vai fazer com que ele seja trazido para uma realidade melhor. A realidade em que ele se encontra é pior do que o pesadelo que ele está tendo nesse momento. Ele diz então que ele recolheu a sua mão e deixou que o homem tivesse o seu pesadelo. Por que eu disse isso? Minha leitura diz aqui que um morto espiritual é como esse homem que estava tendo pesadelos nesse campo de concentração, e a sua realidade não é absolutamente nada melhor do que uma imaginação ou uma fantasia. O morto espiritual nada pode fazer perante Deus. A segunda palavra que eu disse que reflete a nossa situação espiritual perante Deus é a palavra escravo. Todos nós nascemos escravos do pecado. E a Bíblia diz e relata de maneira bem clara que o escravo faz a vontade sua, não, a vontade do seu mestre. A Bíblia diz em Romanos 6, versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ou seja, nós somos ou nascemos mortos e ao mesmo tempo escravos espiritualmente dos nossos pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é o que diz lá no versículo 5. Efésios 2, capítulo 5 diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E ele acrescenta: pela graça sois salvos. Essa palavra delitos, ela aparece ali no primeiro versículo, se não me engano. Ela aparece agora também nesse quinto versículo. É interessante que a palavra delito, ela implica em quê? Em ordem, ela implica em lei, ela implica em padrão. Porque nós estávamos mortos onde? Em nossos delitos. A palavra pecado também significa errar o alvo. Ou seja, há um alvo a ser acertado. Quando você erra esse alvo, você comete um pecado. Então é errar o padrão que foi estabelecido, o alvo que foi estabelecido. E em Romanos 4,15, nós vemos que esse padrão, essa lei que foi estabelecida não para mostrar que nós somos capazes de cumpri-la, que deve chocar muita gente, mas a lei foi estabelecida a fim de que nós pudéssemos enxergar as nossas falhas. Ele diz lá em Romanos 4,15: porque a lei suscita a ira. Como assim a lei suscita a ira? A lei não deveria trazer refrigério? Bom, deveria trazer refrigério àqueles que seguem a lei. Mas infelizmente nós não seguimos a lei por completo. Ou seja, a lei suscita a ira. Mas onde não há lei também não há transgressão. Sem a lei nós não saberíamos que estávamos pecando. Há uma outra argumentação de Paulo que ele diz que essa lei já foi escrita nos nossos corações antes que Moisés desse a lei. Ou seja, nós estamos ou somos indesculpáveis perante Deus. Conforme o teólogo Sproul, que faleceu no ano passado, ele diz assim: a lei é um espelho do nosso pecado. Quando nós olhamos a lei de Deus, nós vemos que nós somos pecadores. Pastor John Piper, respondendo à pergunta de uma jovem que estava lutando com uma questão de luta contra o pecado.
ela dizia que nunca se sentia apta a adorar a Deus da maneira correta. Então ela questionou o pastor, dizendo assim: olha, pastor, mas como é que eu posso pecar, pedir perdão, e ainda eu sei que eu não estou me sentindo assim completamente limpo, e continuo a minha vida adorando a Deus, sabendo que eu tenho alguma coisa a confessar perante Deus, e assim por diante. Aí o pastor John Piper respondeu de uma forma bem interessante. Ele disse assim, fazendo uma citação do outro pastor, do Tim Keller, que ele falou assim: sabe, na verdade, quando você pensar que você é pecador, você não entendeu absolutamente nada. Você é muito pior do que você acha ou supõe que é. Você imagina a situação em que aquela ouvinte se encontra. E ela ouve umas palavras dessas, né? E ela fala assim: eu devia ter perguntado. Mas ele não parou aí. Ainda citando o Tim Keller, ele diz assim: mas o amor de Deus para com os seus é muito maior do que você pode imaginar. Mesmo que o pecado que nós cometemos e a nossa vida de pecado seja tão grande que nós não conseguimos dimensionar, o amor de Deus para conosco é muito maior do que isso. Então, ali diz que sem a lei nós não saberíamos ou não compreenderíamos a dimensão dessa quebra dos mandamentos. Tiago, ele nos ensina que aquele que quebra a lei é culpado de toda a lei. Se você quebrar um princípio, um preceito dessa lei, você é culpado por absolutamente toda a lei. Ele diz assim, em Tiago capítulo 2, versículo 10: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A ênfase aqui é em todos os pontos. Não adianta guardar absolutamente quase tudo e deixar um ponto sem guardar a lei. Você é culpado de todos. A nossa culpa nos torna, então, não merecedores dessa dádiva de Deus, dessa graça de Deus, mas ela nos torna merecedores daquilo que nós chamamos ser a ira de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: a ira de Deus, ela se revela do céu, toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ainda em João capítulo 3, não no versículo 16 que todo mundo conhece, agora no versículo 36, ele diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não é sobre ele a ira de Deus possa vir a recair, mas a ira de Deus permanece. Permanece por quê? Porque nós nascemos mortos espiritualmente e somos completamente escravos do pecado que nos domina. A ira de Deus permanece sobre esses que não são agraciados por esse favor imerecido que Deus nos dá em Cristo. Ou seja, o justo Cristo teve que morrer por injustos. Isso fica claro em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Na primeira parte do versículo 24, Paulo diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Irmãos, não se engane com essa palavra gratuitamente, pensando simplesmente que gratuitamente se refere à questão monetária, poder aquisitivo, ou se você compra ou deixa de comprar algo. A ideia aqui é que Cristo pagou um preço bem alto para que você, de forma gratuita, sem ter que pagar absolutamente nada, ou a pena pelo seu pecado, fosse justificado. Perante Deus, nós não somos mais pecadores. Pelo sacrifício de Cristo, nós somos declarados justos perante o próprio Deus. Ainda em Romanos, no capítulo 4, versículos 6 a 18, ele diz assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, feliz o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados ou felizes aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Feliz ou bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Esse homem
feliz, bem-aventurado, é o homem pelo qual Cristo se entregou. Cristo justificou. Essa é a graça de Deus. Ainda na parte B do versículo 24, ele diz: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Às vezes a gente lê esses versículos e não entende as palavras. Essa palavrinha aqui, redenção, significa uma troca. Você vai redimir algo. Você vai trocar algo. Você vai ficar, então, limpo da pena que você pagaria. É o que Cristo fez na cruz. Ele é o nosso Redentor. Ele nos redimiu, pagando a pena que nós deveríamos pagar. Jesus morreu no nosso lugar. Esse pagamento, John Piper diz, ele foi feito, olha que interessante, às custas do próprio Deus. Deus envia o seu Santo Filho perfeito para pagar uma pena que nós deveríamos pagar. Às custas do seu próprio Filho, do próprio Deus. E ele morre no nosso lugar. Então, tirando a ira de Deus que estava sobre nós, colocando essa ira somente sobre Cristo. Ele realiza uma obra grandíssima. Lá em Romanos 5, no versículo 17, ele diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Um outro sola que nós vamos ver mais para frente é o solos Cristos. É somente através de Cristo que nós podemos obter esse favor, essa graça, e não sermos mais ou estarmos debaixo da ira de Deus. Ainda em Efésios 2:8, voltando ali em Efésios, no versículo 8 ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, como nós já vimos, é um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva. Você não paga por um presente. Olha, se você estiver pagando por presente, alguma das partes não entendeu o que é um presente. Se você no seu aniversário tem que pagar alguém para aquela pessoa te dar um presente, então é melhor não fazer nem a festa. Alguma coisa por aí está errada, tá bom? Dádiva não se paga. Presente não é algo que nós merecemos, ou que é obtido por um preço, mas é ganho. Alguém te dá isso. E a Bíblia diz que a graça é um dom de Deus. Agora, quando nós olhamos esse versículo, o que chama a atenção aqui é que, quando você olhar ou estudar os originais, o grego nesse caso aqui, esse versículo nos traz uma dúvida. Olha só, vou ler novamente. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, em português, isto refere-se ao quê? A primeira palavra, ou a última palavra, que nesse caso seria a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz então que a fé é dom de Deus. Bom, vamos clarear um pouquinho as coisas para entender o que eu quero dizer aqui. Isto é um pronome, a gente já sabe disso, né? Graça é um substantivo. Esse substantivo, vou falar aqui uns termos, você não precisa saber nenhum deles, só um deles você precisa saber, tá bom? Esse substantivo, ele é o quê? Ele é dativo, singular e feminino. Feminino, decorou essa palavra? Bom, é isso que você precisa saber. A palavra fé é um substantivo, genitivo singular, o quê? Feminino também. Só que nós vamos ver mais para frente. Como conclusão, gostaria de relembrar as palavras do autor John Newton, daquele hino que eu acabei de ler no começo dessa mensagem. O John Newton, o autor desse hino que eu mencionei, ele era um ex-vendedor de escravos. Ele compilou as seguintes palavras quando ele entendeu a profundidade dessa graça de Deus. Ele disse assim: eu não sou o que tenho que ser, não sou o que desejo ser, não sou o que espero ser, mas, pela graça de Deus, não sou mais o que eu costumava ser. Quando nós compreendemos essa mensagem, nós devemos clamar, assim como Davi fez lá no Salmo 51. Se você entendeu que não é através das suas obras, mas através do sacrifício de Cristo, você precisa clamar, assim como o salmista fez no Salmo 51. Ele disse assim:
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos ao Pai que o Senhor coloque sobre nós a sua misericórdia e a sua graça, Pai, que nós possamos reconhecer que é somente através do teu sacrifício que nós podemos obter essa salvação e sermos declarados justos perante a Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude, a Deus, com o seu Santo Espírito, nos incomodando e nos levando, a Deus, a clamarmos como o salmista fez no Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, porque somos pecadores, somos miseráveis perante o Senhor. Tenha piedade de nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.